o governo de Cristo. Olha só, porque o menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. Isaías, ele profetiza sobre o governo do Cristo, do Messias. A palavra Cristo não é um sobrenome de Jesus, mas um título dado a ele que significa o ungido de Deus, o Messias. Então Cristo não era um sobrenome de Jesus. Nós costumamos dizer Jesus, né? Cristo, parece que é o nome e sobrenome, não é. Jesus é o Cristo, o Messias. Primeiro aspecto do governo de Deus, de Jesus: esse governo não é terreno. É interessante isso. O povo de Deus, os judeus, eles esperavam um rei que viesse para acabar com o Império Romano. Eles esperavam um Messias forte, poderoso, que vencesse a guerra, que tomasse o trono, que assentasse no trono e dirigisse e governasse o povo de Deus, e o povo de Deus reinasse com ele. Essa era a visão do povo de Israel. Aí aparece um Jesus sem aparência, aparece um Jesus falando de humildade, aparece um Jesus fraquinho, à primeira vista, e muitos judeus não viram Jesus como Messias. Você pode ver que Jesus, ele era contrariado, o povo não acreditava nele, os judeus não acreditavam que ele era o Messias, alguns sim, mas outros não. Jesus disse: o meu reino não é desse mundo. Olha aí, o reino não é terreno. Se olharmos para esse mundo numa perspectiva apenas terrena, vamos ver que o reino de Deus está longe. Nós vivemos num mundo sem Deus. Não que Deus não esteja agindo, mas que os homens não querem buscar a Deus. Os homens não querem servir a Deus. Os homens não querem obedecer a Deus. Nós vivemos num mundo que o maligno que governa. Esse sistema, como diz um pastor, né, podre, sujo e corrompido, que rege as pessoas na terra. Olha só, nós vivemos num mundo de injustiça, um mundo de roubo, de violência, muita miséria, muito sofrimento. Aí nós podemos indagar: cadê o reino de Deus? Cadê o reino de Deus? Cadê o amor? Aborto, assassinatos, criancinhas chorando com fome, uma saúde, um sistema de saúde fadado ao fracasso a cada dia. Agora, olha só, porém Jesus disse assim: o reino de Deus não vem com aparência exterior. Ele disse que o reino está entre nós. O reino é invisível, o governo é espiritual. Você tem que entender uma coisa, que mesmo que as pessoas não gostem, não queiram, Deus está fazendo a sua obra. Deus está alcançando corações. Deus está transformando vidas e inserindo pessoas no seu reino e fazendo com que o reino dele seja manifesto na vida das pessoas. Você pertence a esse reino espiritual. Jesus governa a sua vida. Você já nasceu de novo. Por que eu estou perguntando isso? Porque para entrar nesse reino é necessário nascer de novo. Jesus disse a Nicodemos: em verdade eu te digo, que se você não nascer de novo, você não vai ver o reino de Deus. Aí ele diz: é necessário nascer da água e do Espírito, porque se isso não acontecer, você não vai entrar no reino de Deus. A vida muda quando Jesus muda a vida.
quando nós somos governados por Ele. Isso não quer dizer que nós somos perfeitos. Isso não quer dizer que você nunca mais vai pecar. Não. Não é isso. Mas uma coisa é clara na vida daqueles que foram chamados para esse reino: há no coração desses um desejo enorme de glorificar o Rei, de exaltar o Rei desse reino, de viver na presença do Rei, de ser súditos do reino de Jesus Cristo. Segundo aspecto do governo de Cristo: esse governo não pode ser abalado. Hebreus 12, 28 é um dos versículos que eu gosto muito, que diz assim: por isso, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e piedade. Olha, isso aqui é maravilhoso. O reino de Deus não pode ser abalado. Deus não muda, Deus não dissimula, Deus não mente, Deus é fiel. Deus não é como políticos. Eu vou colocar a palavra alguns aqui para não generalizar. Alguns políticos prometem e não cumprem, mas não é isso que acontece com Deus. Ele promete, Ele faz, Ele cumpre. Por quê? Ele é fiel. Deus não é levado pelas emoções. De dia está tudo bem, de tarde Deus está bravo. Imagina se Deus fosse assim, fosse levado pelas emoções, igual muitas vezes nós. A fé é um firme fundamento, não é areia movediça. É interessante isso. Os homens quebram pactos. Os reinos humanos, eles foram, são e serão abalados. Se você olhar para os grandes impérios da história, eu começo a questionar: cadê o reino egípcio e os faraós? Cadê o império babilônico do grande rei Nabucodonosor? Cadê o império medo-persa do grande rei Ciro ou Dario? Cadê o império grego de Alexandre o Grande? Cadê o império romano dos Césares? Júlio César, Nero, Calígula e tantos outros. Cadê? Onde estão Hitler, Mussolini, Stalin, Napoleão Bonaparte? Todos esses reinos foram abalados e não existem mais. Mas o reino de Deus a qual nós pertencemos, nada nem ninguém consegue abalar. Ele é firme, pode confiar. Um dia, acho interessante, chegaram no pastor Manuel Fernandes, homem de Deus. Um dia chegaram no pastor Manuel Fernandes e disseram para ele assim: pastor, estão querendo puxar o teu tapete. Aí ele disse assim: pena que eles se esquecem que eu não estou firmado em cima de um tapete, eu estou firmado em cima de uma rocha inabalável. Cara, é glorioso isso, cara. Que coisa gloriosa que o pastor Manuel falou. Nós não estamos firmados em cima de um tapete que ninguém pode puxar, é em cima da rocha que é Cristo. Quem consegue mover a rocha que é Cristo? O Salmo 125 diz assim, nós cantamos isso: os que confiam no Senhor são como montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Jesus é outro texto que não conheço o autor. Eu acho que esse camarada aqui era tão cristão que ele nem colocou o nome dele para que o nome de Cristo fosse exaltado apenas. Sabia que eu penso assim? Olha esse texto. O cara escreveu assim: Jesus nunca comandou um exército,
nunca convocou um soldado, nem disparou um fuzil, e, no entanto, nenhum outro general contou com maior número de voluntários que, sob as suas ordens, fizeram rebeldes baixarem suas armas e renderem-se a ele, sem dar um tiro. Continuando. O reino de Deus é inabalável. Terceiro ponto. Terceiro aspecto do reino, do governo de Cristo. Esse governo não terá fim. Isaías, o próximo versículo, versículo 7, diz assim: Ele estenderá o seu domínio, e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi, e sobre o seu reino estabelecido e mantido com justiça e retidão, desde agora e para sempre. Olha só, Cristo, Ele sustenta o seu governo. O seu governo permanece para sempre. O reino de Deus é um reino eterno. Começa aqui para nós, na terra, mas não tem fim.